Fala galera, John passando aqui para conversar com vocês. Shalom! Olha, eu queria conversar com vocês hoje aqui, na verdade responder uma pergunta que é bastante difícil, tá? E a pergunta é: devo sair da minha igreja? Talvez em algum ponto da sua caminhada você já perguntou, mano, acho que eu vou sair dessa igreja, cara. Né? E o que deve ser levado em consideração para sair de uma igreja, né? Porque assim, eu particularmente acredito que sair de uma igreja, cara, né, estar em uma igreja, aliás, é tão importante quanto a pessoa que você vai se casar, por exemplo, né? Por quê? Porque, mano, essa comunidade, essa igreja que você vive, que você serve, ela tá lá por um motivo, por uma razão. Ela tá lá porque ela vai impulsionar você a desenvolver o seu ministério, a caminhar juntos com os irmãos para a eternidade, né? Então, o que deve ser considerado? A Bíblia nos mostra lá, por exemplo, em Levítico, né, que o tabernáculo ele era o centro da comunidade. Então, eu particularmente acredito que a igreja em que eu sirvo, ela precisa ser o centro da minha comunidade, o centro da vida, né? De tudo que eu vou fazer nos meus relacionamentos, tudo que eu vou fazer no trabalho, tudo que vai acontecer na minha vida, ela vai acontecer a partir da igreja, da comunidade onde eu estou inserido, né? Então, antigamente o templo, né, o tabernáculo ficava bem no centro da comunidade. E eu gosto de falar assim, que qualquer rua da comunidade dava no centro, dava no tabernáculo, né? Então, de qualquer ponto, de qualquer área da sua vida, a comunidade deve ser visível, deve estar ligada, deve estar conectado, né? Então, assim, eu particularmente acredito que a comunidade, a igreja onde nós estamos, ela é muito importante. Então, devo sair da minha igreja? O fato é, vamos analisar algumas coisas. Primeiro, você deve sair da sua igreja se você só vai nela por conveniência, né? Eu vou lá porque eu gosto da música, vou lá porque eu gosto da estética, eu estou lá porque eu não encontrei outro lugar para estar. Simplesmente conveniência. Então, cara, se você está indo nessa igreja só porque é conveniente, só porque você é cômodo, é confortável, então possivelmente você deveria sair da igreja que você está. Por quê? Porque, irmãos, esse não pode ser o fator que nos leva a estar em comunidade, tá? Não é a conveniência que nos leva para o céu. Não é o estar simplesmente ali na igreja que vai me levar, né, a Nova Jerusalém, que vai fazer eu caminhar em direção ao milênio, ao mundo vindouro. Então, a conveniência não é o suficiente. Cristo tem que ser o suficiente. Cristo tem que ser a centralidade de tudo. Você tem que pensar assim, ó, se eu não tivesse amigo nenhum nessa igreja, se eu não tivesse contato nenhum nessa igreja, se eu não tivesse nenhum tipo de conexão com ninguém nessa igreja, Cristo nessa igreja ainda seria o suficiente para me manter nela? Se a sua resposta é sim, então permaneça. Se a sua resposta é não, então você deveria literalmente, verdadeiramente deixar essa comunidade que você está vivendo. Segundo ponto é liderança desalinhada. Como assim liderança desalinhada? Mano, é aquela liderança que vira e mexe, tá em pecado. Vira e mexe, fornicação, adultério, né? Então, se essa liderança ela não está alinhada com o que Deus está fazendo, não está alinhada com as escrituras, não é uma liderança acessível, não é uma liderança amável, não é uma liderança que perdoa, não é uma liderança que derrama amor sobre você, que te corrige, e é muito importante isso, tá? Se essa liderança não é uma liderança que ela exerce a bondade e a severidade ao mesmo tempo, então você deveria sair dessa comunidade. Por quê? Porque se a liderança está desalinhada, se a liderança não está conforme as escrituras, então é bem possível que o restante da comunidade também não esteja, já que os líderes, né, são o reflexo de como a comunidade vai estar, tá bom? Então esse também é um fator muito importante para você levar em consideração. Segundo, terceiro, ensinos e doutrinas duvidosas. Então, se a sua igreja, cara, tá lá pregando uns negócios meio estranhos, né? Pendendo muito pro lado aí, por exemplo, da hipergraça. Não, tudo bem, pode vir como você quiser, pode ficar aqui. Jesus ama você de toda forma, né? Não tem problema. Cara, foge, foge. Sabe por quê? Porque, mano, Jesus, né? Deus, ele é bom, ele é amor. Com certeza isso é real. Mas nós não podemos deixar de pregar o evangelho inteiro. E o evangelho inteiro é bondade e severidade.
O evangelho inteiro é Deus morreu para salvar a minha vida, né? E para me perdoar dos meus pecados, mas ele também vai julgar os pecados. Ele também tem um dia de juízo, né, para toda a humanidade. Então, uma igreja que ela não prega o evangelho total como ele deve ser falado, né, as partes boas, mas também as partes severas, as partes bonitas, mas também as partes doídas e dolorosas do evangelho. Então, se a sua igreja não é desse estilo, não prega o evangelho como deve ser pregado, sai, tá? Porque é muito importante que você tenha maturidade e clareza da mensagem total do evangelho, senão você vai crescer deficiente, você vai crescer fraco. E essa não é a nossa ideia. A gente quer que você cresça maduro, inteligente, forte, consistente, persistente, né? Firme na sua fé, nos fundamentos da sua fé, para que você possa caminhar com segurança, né, até o mundo vindouro, que é quando o Senhor estará em nosso meio, tá? Que mais? Nós também devemos sair, né? Você deve sair da sua igreja se o seu tempo lá chegou ao fim, né? Então talvez você tá aí nessa igreja aí agora, e você tá pensando, poxa, parece que eu não encaixo mais aqui, mas eu vivi aqui 20 anos, eu vivi aqui 5 anos, 10 anos, os caras me ajudaram muito quando eu cheguei aqui. Cara, olha, muito cuidado com esse tipo de pensamento, tá? Porque você não deve nada da bondade dos outros, irmão. Essa é a verdade. Nós não podemos estar vinculados a uma comunidade simplesmente pelo sentimento de dívida, né? Porque eu estava num momento difícil da minha vida, aí a pessoa me acolheu e agora eu sou fiel a essa igreja, independente do que ela vive, do que ela crê, de como ela está caminhando. Você não pode permanecer na igreja por causa disso, tá? Então, você precisa ser maduro e inteligente para saber o tempo de sair, tá? O tempo de estar em outro lugar, o tempo se a nuvem se moveu para você, tá? Eu mesmo, né, já estive em outras denominações, pertenci aí cerca de 16 anos a uma denominação, tinha toda uma história, mas chegou um determinado momento que o Senhor Jesus falou assim, ó, é o seu fim aqui, chegou, você tem que sair. E nós saímos. Foi difícil? Foi muito difícil, foi doloroso, foi um período muito duro, sabe? Nas nossas vidas. Mas é melhor você obedecer, porque daí você consegue viver um plano perfeito, profundo com Deus. Tá? Então, revisando aqui com você. Você tem que sair da sua igreja se você vai lá por conveniência. Se a sua liderança está desalinhada. E se há ensinos e doutrinas duvidosos, casca fora, vaza, entendeu? Não fica de jeito nenhum lugar que está ensinando porcaria, coisa ruim para você lá, coisa que não é consistente com as escrituras, tá? Não, também, acrescentando aqui um outro ponto, revisando ainda, se seu tempo lá chegou ao fim. E um outro ponto, se essa igreja não faz você se aproximar de Jesus por meio de jejum, de oração, de leitura das escrituras, meu amigo, discipulado, seu tempo lá chegou ao fim. É hora de você procurar um lugar, uma comunidade, onde vai fortalecer a sua fé e ajudar você a desenvolver esses pilares da vida cristã, tá bom? E eu quero convidar você já também, que está aí, a nos acompanhar nas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar aqui a descrição desse vídeo para você, nosso Instagram da igreja lá, para você acompanhar as coisas que nós estamos falando, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tomar decisões necessárias e até a próxima.